a nossa companheira para o uso da palavra nesta noite, com o tema Amai os vossos inimigos. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Com você, a palavra da noite de hoje. Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus possa nos envolver quando nesta noite nós trazemos um tema tão importante, tão necessário para todos nós. Gratidão pela oportunidade de ter estudado novamente esse tema tão necessário para que nós possamos internalizar em nossas vidas e fazer a prática verdadeira que é preciso ser feita. Então, amai os vossos inimigos desta noite. Essa lição que está no capítulo 12 do livro Evangelho segundo o Espiritismo é uma lição muito peculiar para todos nós, que nos traz a reflexão do que somos, de como estamos, de como gostaríamos de estar e do que nós queremos ser. Ela nos faz refletir sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas facilidades, sobre a forma de que nós podemos mudar, melhorar. Ela nos traz para o encontro conosco mesmo, de como nós estamos convivendo com as pessoas que estão à nossa volta, de como nós estamos lidando com as diferenças comportamentais das pessoas que estão junto a nós nesta caminhada e que muitas vezes nós dissemos que traímos ou fomos traídos. Nós dissemos que não fomos merecedores de A ou B comportamental e nesse ponto de vista nós dissemos que nós temos inimigos. E aí Jesus vem nos fazer um convite, uma proposta, amai os vossos inimigos, e ainda que nós possamos dizer que nós não temos inimigos na presente reencarnação, mas Jesus nos faz o convite, e é a hora da gente averiguar verdadeiramente, de interagirmos conosco, de buscarmos descobrir por que ainda na caminhada nós encontramos pessoas com diferenças comportamentais que nos desagradam ou que muitas vezes as desagradamos, fazendo com que essas pessoas criem as diferenças, as animosidades, as inimizades. E para que possamos adentrar em tudo isso, nós recorremos a uma mensagem de Emmanuel. Vocês vão me desculpar, os slides não saíram bons, então eu vou ficar aqui do lado lendo, viu? Uma mensagem titulada Divina Mão. Meus caros amigos, que as forças divinas vos concedam muita paz espiritual. Guardai o vosso salário de tranquilidade no dever cumprido. Bem poucas consciências encarnadas podem fazer semelhante colheita nesta hora da humanidade terrestre em que tantas tempestades cobrem o céu. Vivemos uma grande época planetária, época de dor e esperança, discórdia e renovação, sofrimento e ansiedade. Que o Senhor nos dê a sua divina mão, que a paz dele esteja aqui, como sempre. São sinceros votos do irmão e ser Emmanuel. E imbuídos das palavras dessa mensagem maravilhosa, na certeza de que na busca dessa proposta de Jesus para amar os nossos inimigos, nós estamos assegurados por Deus. Nós estamos protegidos por essa mão divina que nos consola, que nos carrega, que nos oferece as condições necessárias para vencer
as dificuldades e para que possamos entender as desavenças, as discórdias, as diferenças comportamentais, os desequilíbrios, nós vamos ficar atentos ao convite de Jesus, tal qual nós vamos encontrar no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 48. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazem mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? O primeiro ensinamento que nós tiramos dessa passagem de Jesus é que todos nós somos irmãos. Lá no Pai Nosso, nós vamos ver que Jesus inicia a nos dizer: Pai nosso que estais nos céus, e não meu Pai. Já nos mostrando que todos somos filhos do mesmo Pai. E qual pai que quer que os seus filhos vivam em desavença, em discórdias, em guerra, em diferenças? Nem o pai quer isso para os seus filhos. Todo pai quer uma família equilibrada, quer uma família que viva na paz, que siga as orientações do Evangelho de Jesus. E aqui nós temos a proposta feita por Jesus da paz e da harmonia. E acima de tudo, da verdade que pulula em toda a história da humanidade, que ele vem colocar Deus como Pai de infinita bondade e misericórdia, que faz com que a chuva caia sobre os justos e injustos e que o sol brilhe para todos, fazendo com que nós nos entendamos como irmãos. E se a gente tem esse entendimento, aí a gente questiona por que nós ainda buscamos tantas querelas, tantas discórdias, tantas guerras, tantas desavenças, como nós vemos nos momentos atuais em que estamos vivendo. Uma guerra surge na Rússia contra a Ucrânia, quando achávamos que no período em que nós estamos vivendo na Terra, nós não teríamos mais guerra. Nós estamos vendo as criaturas adoecerem, problemas psicossomáticos, psicológicos, de ordens variadas, por nutrirem ainda o ódio, por nutrir o sentimento de vingança, pessoas doentes que a medicina tradicional não consegue detectar e nem tratar. E aí nós lembramos da quinta lei de cura do doutor argentino Juan Paulo Pasquero, que ele diz que o indivíduo só será curado quando ele sair da posição de egoísmo em que ele se encontra para uma posição de altruísmo, mostrando que a cura está dentro de cada um de nós. E aí a doutrina espírita vem colocar para nós que nós somos frutos do nosso próprio plantio. Nós somos usufrutuários da nossa própria colheita. E nós estamos no lugar certo, na família certa, com as pessoas certas, com o patrão certo, na profissão certa. Se nós puxarmos a ficha kármica de cada um de nós, nós vamos entender que nós estamos no lugar exato onde precisamos estar. Porque muitos de nós, muitas vezes, dizem: essa família não é onde eu deveria ter nascido.
Esse patrão é impossível de conviver. Detesto a profissão que escolhi. Mas nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E mais ainda, a doutrina espírita apresenta a lei de reencarnação, que mostra para nós a necessidade de estarmos juntos no ambiente familiar, de trabalhar junto a um patrão difícil, de trabalhar em uma profissão onde nós vamos ter outras pessoas em dificuldades ao nosso redor. A doutrina espírita mostra que nós estamos no lugar exato, através da reencarnação, essa oportunidade abençoada que Deus nos concede para que no decorrer das jornadas sucessivas nós voltemos a reaproximar daqueles que traímos ou fomos traídos, daqueles que fizemos o mal, para que novamente, juntos, no atrito de um para com o outro, nós tenhamos a oportunidade de aparar as arestas, de vencer as nossas dificuldades. Não é uma tarefa fácil, mas todos nós estamos no contato de um para com o outro, para vencer as animosidades, as dificuldades, as desavenças, os sentimentos de vingança. Daí Jesus nos dizer que antes de depores uma oferenda no altar, vá primeiro reconciliar com teu irmão. Que é necessário reconciliar com os vossos adversários enquanto estáis a caminho, a fim de que as desavenças não sejam levadas para o além-túmulo, onde haverá mais dificuldades, porque o inimigo desencarnado é pior do que o inimigo encarnado. Então, é o momento, é a oportunidade necessária que nós temos para perdoar aquele que nos causou a discórdia, ou conseguir o perdão daqueles a quem machucamos, a quem traímos, a quem implantamos a discórdia. É o momento que nós temos para isso. E o perdão, ele é um exercício, ele é um treinamento, porque criou-se uma celeuma muito grande a respeito do perdão, onde as criaturas acham que perdoar é facilitar a vida do outro. Eu vou muito deixar o outro na bonança, fazer o bem para ele e eu, como é que vou ficar? Eu vou ficar melhor ainda, porque o perdão é bom para quem perdoa. A criatura que perdoa é ela que vai ser libertada, porque quando o indivíduo começa a trabalhar no campo do perdão, ele começa a ser tomado por energias diferenciadas. Ele começa a ser energizado para que ele tenha as forças necessárias e as condições de se libertar. Daí perguntar, e aí, e se o outro não me perdoar? A dificuldade é do outro. É ele que vai ter que buscar trabalhar as suas dificuldades. E quem está no caminho do perdão é porque já entendeu as lições do Evangelho. Quando Jesus nos diz, tu que dormes, por que continuas a dormir de armas empunhadas na mão? E não são as armas materiais, o revólver, a faca, a espada, mas são aquelas armas que vão impedir o crescimento, a refração, o ódio, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os sentimentos inferiores que vão dificultar a reconciliação. E aí a doutrina espírita vem colocar para nós que cada um de nós estamos em um patamar evolutivo diferente um do outro.
porque as conquistas, elas são conquistas pessoais, e nós crescemos individualmente, mas o conhecimento chega para todos nós, e é necessário nós colocarmos em prática, para que haja, sim, a transformação, para que dessa forma nós possamos conseguir lidar com os nossos adversários, com aqueles que nós temos as diferenças. Então, são exercícios diários que nós somos chamados, convidados a trabalhar em nós para vencer as dificuldades. E é por isso que Chico Xavier nos ensinava que diante das dificuldades, diante dos nossos adversários, quando a gente vê que vai cair, que quer revidar, enche a boca de água e vai engolindo de gole a gole, e cada gole vai refletindo: será que vou voltar a cair de novo? Será que é isso que eu preciso fazer? E quando acabar de tomar essa água, já terá refletido sobre aquilo que realmente deva fazer. Então, é um exercício diário de transformação que exige de nós, que exige a vigilância, que exige a oração, para que nós não venhamos a cair novamente. Kardec, no item 3 do capítulo 12, ele nos traz um texto muito interessante, quando ele fala sobre a questão do amor aos inimigos, de retribuir o mal com o bem. No primeiro parágrafo desse texto, é longo, vamos ler. Ele nos diz que, entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Neste passo, não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. E aí, no terceiro parágrafo desse mesmo texto, Kardec vem nos dizer que amar aos inimigos não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas não é listeródio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente pelo bem que nos fizeram. Então, perdoar incondicionalmente pelo bem que nos fizeram. Aqui Kardec faz uma colocação muito precisa sobre o que é estar na presença de um amigo e o que é estar na presença de um inimigo. Quando nós estamos na presença de um amigo, nós sentimos prazer, nós nos sentimos leve, nós sentimos amor. Por quê? Porque nós recebemos a resposta do outro.
E diante da presença dos inimigos, muitas vezes nós nos sentimos enfadonhos, tristonhos. A criatura, na presença dos inimigos, fica o tempo todo na defensiva, sem saber se vai ter que reagir ou se vai ter que recuar. E diante dessa situação, a recomendação é que o amor entre os amigos e os inimigos, ele é um amor diferente? Ele é um amor diferente, porque o amor para com o amigo é um amor onde nós desejamos, onde nós levamos a eles os nossos melhores sentimentos. E o amor em relação aos inimigos é um amor onde nós vamos buscar desenvolver as nossas melhores energias em relação a eles, onde nós vamos desejar os melhores pensamentos, onde nós vamos exercitar o desejo para o bem. Aí muitas pessoas dizem, eu vou ficar desejando que meu inimigo tenha sucesso, eu quero mais é que ele não se dê bem na vida. E não é dessa forma que funciona. Nós somos campos eletromagnéticos, nós transmitimos as nossas energias através do pensamento. Por isso que Jesus nos recomendou fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Porque quando nós emanamos eflúvios de paz, de harmonia, de respeito ao inimigo, nós estamos enviando a eles as nossas melhores energias. E isso é um exercício, é um trabalho diário, é uma mudança de pensamento em relação àquele que nos magoou ou nos machucou. É preciso aprender a desejar o bem, querer a sua felicidade, querer que o outro seja feliz, colocar esse pensamento em nós de felicidade para o outro, porque dessa forma nós estaremos emanando para o outro as nossas melhores energias possíveis, porque quando nós estamos nesse clima, nós sabemos que o pensamento é matéria, que nós pensamos ou estamos onde o nosso pensamento está. O apóstolo Paulo dizia que nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhos. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender que quando Kardec pergunta se os espíritos influem em nossos pensamentos, muito mais do que imaginais. De ordinários, são eles que vos dirigem. Então, quando nós estamos imbuídos no pensamento de bondade, no pensamento do bem em relação aos nossos inimigos, nós traremos para junto de nós aqueles espíritos que querem que aconteçam a reconciliação. Mas, no entanto, se caímos, se desviamos, nós vamos estar trazendo para nós os espíritos inferiores que desejam a discórdia, as desavenças, que vai impedir dessa forma a reconciliação. Então, nós temos que exercitar o bem em relação ao outro, nessa mudança de atitude nossa para com os nossos inimigos, independente daquilo que eles façam em relação a nós, para que nós possamos trabalhar. Então, para isso, nós temos as condições necessárias, que são os fluidos
a oração e a vigilância. Quando nós estamos com esses recursos, nós estamos protegidos e podemos conviver no mesmo ambiente que os nossos inimigos, sem que sejamos chafurdados pelas energias inferiores que emanam deles. Nós temos essa condição de sair do momento, da situação em que nós nos encontramos. Porque desejar o bem aos inimigos, buscar exercitar o pensamento de bondade, de felicidade em relação ao outro, é buscar a nossa própria libertação. Porque quando a gente busca sair dessa dificuldade, nós vamos estar encontrando dessa forma a nossa própria felicidade, saindo da situação da desavença, da situação onde nós fomos traídos, onde nós fomos prejudicados. Leon Denis nos diz que o tempo é um lugar e que nesse lugar todas as coisas estão escritas e há oportunidade que nós não saímos do lugar. Está lá, no destino do ser, no livro do destino do ser e da dor. E nós vivemos acometidos pelo pensamento do acontecimento. Nós não permitimos, em relação ao inimigo, sair, libertar daquela situação. É o caso da mulher que foi feliz, que viveu uma felicidade extrema com seu marido, que foi amada, mas que foi traída. E quando ela foi traída, o mundo acabou. Ela se fixou apenas na traição. Ela não lembra dos momentos de felicidade. Então, ela traz para ela aquele sentimento negativo e fica ali, agarrada naquela situação de traição, sem se libertar. E nós precisamos libertar das amarras desse acontecimento. Nós temos uma pessoa jovem que há um tempo atrás passou por uma situação muito difícil na vida. Casou-se muito cedo e, por situações diversas, um tempo depois, quase metade do tempo da sua existência, ela casa aos 17 anos e ela separa por conta de traição. E na nossa conversa, eu perguntei a ela, e aí, como é que você está se sentindo? Ela disse, a primeira coisa é que eu não quero vê-lo como inimigo. Eu não quero vê-lo como uma pessoa que me fez mal. Porque durante os 15 anos que eu fui casada, eu tive muitas experiências felizes. Eu tive oportunidades, eu estudei, eu viajei, eu conheci muitos lugares. Então, eu tive experiências muito maravilhosas e eu quero que essas experiências possam sobrepor a esse momento de infelicidade. E nesta semana em que a gente estava estudando sobre amai os vossos inimigos, sobre essas questões de desavenças, de traições, eu comecei a perceber a maturidade dessa criatura que ainda é jovem, está na faixa dos 30 e poucos anos de idade, e mais importante que isso, ela me respondeu, eu tenho a minha religião, eu tenho Deus, eu tenho a oração, isso é o que me fortalece. Então, quando a gente apega no lado positivo das coisas, que buscamos ver o melhor da situação, que colocamos olhos de bondade diante das situações,
diante dos acontecimentos, nós conseguimos sair daquela situação difícil, onde nós vemos o outro como inimigo, e passamos a deixar de ver como adversário, porque nós estamos no caminho. É necessário o perdão, e esse perdão, essa transformação, essa libertação, ela tem que partir de dentro de cada um de nós. E é nesse olhar de bondade que nós vemos a transformação das pessoas. E aqui nós lembramos da história de Alarico, o chefe dos visigodos. Uma pessoa altamente má, matava sem piedade. Certa feita, Alarico entrava em Hipona, uma cidade já na África, né, mas de romanos, e ali ele encontra um padre, um sacerdote, Agostinho, o bispo de Hipona. E ele para na frente de Agostinho e diz a Agostinho: por que me olhas? Não tem medo de mim, não? E Agostinho diz a ele: por que tanto ódio? Por que tanta revolta? Por que tanto desejo de vingança? Saia da minha frente, ele diz a Agostinho. E Agostinho, então, dirige o seu olhar carinhoso, o seu olhar bondoso, olha nos olhos de Alarico. E Alarico volta dali mesmo, sem destruir nenhum templo, sem matar o padre, sem matar nenhum idoso, nenhuma grávida, nenhuma criança. E conta a história que a partir daquele olhar de Agostinho para Alarico, ele começa a sua ascensão espiritual. E nós vemos surgir aqui no Brasil, em 1910, em uma nova roupagem. Dessa vez, como Jesus Gonçalves, aquele Alarico de outrora, que reencarna no estado de São Paulo, para vencer as dificuldades, trazendo a lepra como instrumento de prova. Um jovem que se destaca na música, muito estudioso, muito trabalhador, casa-se muito cedo, a esposa morre, casa novamente a esposa morre. Aos 25 anos é levado para um leprosário, e de lá ele foge. E aos 40 anos, novamente, ele é retirado da sociedade, porque ele não podia ficar junto. A lepra havia tomado conta do seu corpo. E ele é levado para um leprosário, e lá ele casa-se novamente com uma daquelas mulheres que faziam atendimento. Ela era espírita, mas ele se dizia ateu. E ele estava em um momento em que era tomado por muitas dores. Ele vivia a todo momento cheio de dores. E um dia, em uma conversa ali mesmo no leprosário, com outras pessoas ao redor, ele então faz um desafio diante daquelas dores intensas que ele passava e coloca um copo de água na mesa e diz: se Deus existe, ele há de colocar um remédio nessa água que irá sarar as minhas dores. Pouco tempo depois, ele toma água e percebe que a água estava amarga. Dá para as outras pessoas que estavam ali, e aquelas pessoas comprovam que a água realmente estava amarga. E 30 minutos depois, ele estava aliviado das dores. E foi assim, a partir daí,
que Jesus Gonçalves se transforme. Começa a estudar a doutrina espírita, começa a estudar pelo livro que mais o encantou, O Céu e o Inferno. E a partir desta obra, ele faz o estudo ali mesmo no leprosário, com aquelas criaturas que estavam junto a ele, e passa a divulgar a doutrina espírita. E 2 anos depois, ele inaugura a Casa Espírita na cidade de Peruíbe, onde ali, durante os 7º últimos anos da sua reencarnação, que ele desencarna antes de 50 anos de idade, acometido, todo deformado pela lepra, ele trabalha, ele estuda, ele divulga a doutrina espírita. E pouco tempo depois, na sala de trabalho de Chico Xavier, Chico vê entrar um espírito que tinha pontos luminosos no seu perispírito. Era Jesus Gonçalves, que desencarna em São Paulo, e que Chico ainda não tinha notícia da sua desencarnação, mas que procura Chico para transmitir uma mensagem, onde ele conta, onde ele fala da sua transformação, desde Alari até a época atual. Então, é esse olhar de bondade, é esse olhar de compaixão, é esse olhar de amor que vai ajudar a transformar as criaturas, que vai ajudar a amenizar os corações, que vai evitar sofrimentos. Mas nós estamos num período aqui na Terra, num período onde deveria estarmos somente na predominância do amor. Mas nós vemos que nesses períodos finais de transição pelas quais a Terra está passando, períodos em que nós sabemos que a Terra sai do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós ainda vemos a predominância do ódio, da vingança, dos sentimentos inferiores. E dessa vez, não apenas em relação àquelas criaturas que fizeram algum mal ao outro. Nós vemos a intolerância racial, nós vemos a intolerância pela preferência sexual do outro indivíduo, nós vemos a intolerância de várias formas. As criaturas são mortas por conta da sua cor. As criaturas são mortas por conta da sua preferência sexual, ainda que seja uma pessoa de bem, que não faz mal ao outro, que tem uma vida plena. Mas a intolerância está chegando a um ponto muito exacerbado. E maior que isso, nós estamos vendo hoje o ódio disseminado nas redes sociais. São pessoas que ficam atrás de computadores para plantar o ódio, para disseminar o ódio, para acabar com a vida das pessoas, levando a suicídio, levando a depressão, levando a problemas psicológicos de ordens variadas. Se não me engano, no ano passado, foi noticiado o filho de uma cantora de forró, ou do Recife, ou do Ceará, um jovem de 15 anos que passava por problemas depressivos e por conta de uma publicação no Instagram, ele sofreu tanto que ele se suicidou. E isso nós estamos vendo, não é só nos jornais, não é só na televisão. Os problemas dos hackers, nós estamos convivendo com eles, com crianças que nós temos. Nós vemos outras pessoas do outro lado do computador
incitando criança à violência, à desobediência dos pais, incitando criança a cortar os pulsos, a não valorizar a vida, a ter pensamentos suicidas. E isso nós vivenciamos com criança de 11, 12 anos. Nós estamos vivendo uma era perigosa nesse sentido, dessa disseminação do ódio, de pessoas que se comprazem em fazer com que as criaturas fiquem infelizes. Outro dia eu olhava o Instagram de um famoso que fazia uma festa de aniversário para o filho, e desde olhar os comentários, eram comentários absurdos. Um pai ou uma mãe que lê um tipo de comentário daquele, se não tiver uma maturidade espiritual, se não tiver uma sensatez, entra em parafuso, fica paranoico, porque as pessoas querem atingir o outro de qualquer maneira. Mas aí Jesus nos recomenda e diz a Pedro: Pedro, embainha a tua espada, porque quem ferir com a espada, pela espada será ferido. E nós estamos vivendo momentos proféticos, momentos finais dessa fase de transição aqui na Terra. E nós, em contrapartida da destilação do ódio, nós somos convidados ao exercício do amor. Nós somos convidados à transformação. Nós somos convidados a amar o outro. E tudo isso através do autoconhecimento, da autossuperação, da autossuperação, do entendimento de que somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, e que estamos aqui na busca de sanar as dificuldades, na busca de evoluir, de crescer, de progredir, e para isso é necessário o exercício do amor. E quando Jesus aqui esteve, nos momentos finais aqui na Terra, que Jesus foi negado, foi traído, foi crucificado, colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça, levantado em uma cruz, recebeu chibatadas em todo o seu corpo físico, até ser levado à morte. E diante de tudo aquilo, daquela multidão, ele simplesmente, num olhar de serenidade, eleva os olhos ao Pai e diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E 3 dias depois, Jesus ressurge para nós, não para lembrar aquela mesma multidão que lá estava, o que haviam feito com ele, mas para lembrar que a vida continua, que há esperança e que a vida é real. Para nos fazer entender isso. E é por isso que Jesus nos conclama ao mandamento maior da lei, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque nós necessitamos de nos conhecer, de nos amar, de saber onde estão as nossas dificuldades, as nossas facilidades, de como nós estamos situados, do que nós precisamos fazer, do exercício que nós temos que fazer em relação ao outro, para que dessa forma nós possamos amar ao outro e, consequentemente, amar a Deus. E é nesse exercício, nessa busca de trabalhar Jesus dentro de cada um de nós, é que nós vamos conseguir esse exercício do amor. Porque nós trabalhamos Jesus dentro de nós quando nós entendemos que antes de depositar a oferenda no altar, nós precisamos reconciliar com o nosso adversário.
que nós temos que reconciliar com o outro enquanto nós estamos a caminho. Nós trabalhamos Jesus dentro de nós quando nós entendemos que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E certa feita, perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual é a novidade? E Chico respondeu: a novidade é Jesus. Enquanto não colocarmos os ensinamentos de Jesus em prática, enquanto não exercermos o amor que Jesus também colocou para nós, a novidade é e será sempre Jesus. E nesta noite, em que nós trazemos esse tema tão importante, a nossa gratidão pela oportunidade de, mais uma vez, ter sido chamada para o entendimento do amai os vossos inimigos. De que isso tem que partir de nós para o chamamento do amor. Nós lembramos de um caso contado por Divaldo Pereira Franco, em uma palestra chamada Psicologia do Perdão. E é com este caso que nós vamos encerrar a nossa conversa desta noite. Divaldo nos conta que nos idos de 1915 até 1917, aconteceu uma guerra entre os turcos otomanos contra os armênios. Foi uma guerra muito brutal. Os turcos otomanos eram tão vingativos que no período de 2 anos eles destruíram, eles mataram 1,5 milhão de armênios. Tudo isso gerado por injúria racial, por diferenças étnicas, gerou-se toda uma guerra. E certo dia, ao entardecer, em uma vila da Armênia, encontrava-se em uma casa de família a jantar, uma família de pai e mãe e 2 filhas, uma por faixa de 12, 13 anos e outra de 15 anos de idade. E adentrou naquele lar um dos comandantes do exército de soldados, atarracado, trazia um cap na cabeça, uma chibata na mão e uma arma na outra. E acompanhado daqueles soldados, adentrou aquele lar. E sem cerimônia nenhuma, matou o pai e matou a mãe. Pega a menina mais nova e entrega aos seus soldados para que fosse estuprada. E é ali mesmo, na rua, eles a violentam até a morte. A mais velha, ele a carrega para o seu bordel, onde ali ele tinha muitas outras meninas, porque ele era um pervertido sexual. E ela se torna uma escrava sexual. E permanece naquele bordel por 2 a 3 anos. E depois que a guerra acaba, pelos idos dos anos 20, ela e mais 2 meninas conseguem fugir. E passa 5 anos, e ela passa por muitas humilhações, até ela voltar para a Turquia, onde ela se matricula em uma escola de enfermagem, forma-se e transforma-se em uma exímia enfermeira. E ela vai para Istambul. E lá ela é convidada a trabalhar no Hospital de Emergência de Istambul, o maior do país. Ela era uma enfermeira notável, muito dedicada, fazia o seu trabalho com maestria. Certo dia, aconteceu um alvoroço no hospital. Adentrava por aquele recinto um chefe de muito poder.
mas era uma criatura que, diziam os médicos, estavam nos momentos finais da existência. O diretor do hospital ficou a buscar uma ala exclusivamente para aquela criatura. Ele tinha uma dermatite purulenta muito severa, em que a carne dele em vida entrava em estado de putrefação e acreditava que ele não duraria muito tempo. Era de um mau cheiro tão grande que o diretor do hospital reserva uma ala somente para ele, onde ele pudesse ficar afastado dos outros pacientes. O diretor, então, convoca aquela enfermeira e diz a ela: recebemos um paciente em tal e tal situação, e eu confio em você para cuidar dele. E ela aceitou a missão. E ela trabalha dia e noite com aquele paciente. Chega a emagrecer, chega a deixar de comer, cuida de ferida por ferida, que nem os próprios filhos queriam ver. 6 meses depois, aquele homem recebia alta. E no dia da sua alta, ele pede para falar com o diretor do hospital. Ele vai agradecer ao diretor do hospital o tratamento que ele havia recebido. E o diretor do hospital era um homem ético, um homem humilde. Ele diz: não é a mim que você tem que agradecer. Você tem que agradecer à enfermeira que cuidou de você com maior desvelo, com maior carinho e que te curou. Ele então pede para que a enfermeira seja trazida até sua presença. E quando ela chega, ele estende a mão e pergunta a ela qual o seu nome. E ela fala. E quando ela fala, ele diz: apesar de você falar turco, você tem um sotaque armeno. Ela diz: porque eu sou armeno. Ele diz a ela: já estive em seu país. Ela disse: sim, eu sei. Durante a guerra, esteve em minha vila, adentrou o meu lar, matou meu pai, matou a minha mãe, entregou minha irmã aos soldados para que fosse morta e me fez de escrava sexual. Naquele momento, ele empalideceu. E ele diz a ela: e quando você entrou para cuidar de mim, você me reconheceu? Ela disse: sim, eu o reconheci. E por que não me matou? Ela diz a ele: porque eu sou cristã. Porque eu conheci um homem que se chama Jesus. E Jesus ensinou a amar os inimigos, a fazer o bem a eles, todo o bem que pudesse. E foi por isso que eu cuidei e que eu zelei do Senhor, porque eu conheci Jesus. Que Jesus nos ampare e nos abençoe nesta noite. Muita paz. Então, nós agradecemos você, Rosângela, pelas palavras, pelas orientações, pelo desempenho tão feliz. Ficamos gratas, agradecemos sempre a sua contribuição. E nós, então, neste momento, vamos fazer a nossa prece final para que a gente possa concluir a nossa atividade da noite de hoje. Aquietemo-nos um pouco, então, por breves instantes, para que possamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e agradecermos pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade
de estarmos juntos nesta noite, participando deste banquete de luz, da mensagem do Cristo, clareada pela doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, por este dia abençoado, pela vida que nos foi concedida, pela oportunidade de aprendizado da presente existência aqui na Terra. E neste momento, Senhor, rogamos as suas bênçãos em favor de todo o nosso planeta Terra. Em especial, Senhor, pedimos pelos nossos irmãos da Rússia, da Ucrânia, para que possam ser tocados, Senhor, em seus corações, para que a concórdia, para que a paz se restabeleça entre todos nós, Senhor Jesus. Pois que a dor de um ser humano, onde quer que ele se encontre, afeta os nossos corações, como também a alegria, Senhor, de um único ser alcança os nossos corações. Que possamos, Jesus amigo, ser envolvidos pela espiritualidade, pelos dirigentes espirituais, trabalhadores de Jesus, em prol da paz no nosso planeta Terra. E assim, Senhor, agradecidos, fortalecidos no bem, te pedimos a permissão para finalizarmos a nossa reunião doutrinária da noite de hoje, com votos de paz e de harmonia em nossos corações. Sede, pois, conosco, Senhor Jesus, agora e em todos os instantes da nossa vida. E assim agradecemos a participação, a presença de todos na noite de hoje,